Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma mensagem que tem como título A Voz do Senhor. E eu creio que o Senhor quer falar conosco. E para que Ele possa fazer isso, a gente precisa ouvir a voz dEle. Amém? Vocês vão me perdoar, eu passei o final de semana um pouquinho resfriado. Pode ser que eu fale mais devagar que o normal. E isso é bom, né? Que às vezes, porque meu nome é Jefferson, eu falo rápido. Olha aí, eu falando do Jefferson sem ele estar aqui. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia no Salmo 29. Nós estamos no ano da adoração profética e eu penso que esse salmo, ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos viver esse ano. A palavra do Senhor diz assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Verso 2, dai ao Senhor a glória devida a seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, está falando de atribuir ao Senhor o que Ele merece pela sua grandeza, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aí nós vamos começar a ver agora de que dessa adoração e desse tributo que é devido à nossa vida a Ele, nós vamos começar a perceber o que o salmista está dizendo, que penso eu como resultado dessa entrega de adoração. E diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Em algumas traduções só sobre as águas. E diz assim: o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e o Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa, em algumas traduções, transmite, libera fogo ou labaredas de fogo. A voz do Senhor então nos faz queimar. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um diz glória. Está falando da nossa vida. Cada um diz glória e diz: o Senhor assentou-se soberanamente sobre o dilúvio. As coisas estavam acontecendo e o Senhor continua rei. Ele se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força a seu povo. O resultado de adoração e ouvir a voz do Senhor é ser fortalecido. O salmista vai falando isso. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com a sua paz. Amém? Fala para quem está do teu lado aí: quando adoramos, nós somos fortalecidos pela voz do Senhor e nela temos paz. Amém? Eu creio dessa maneira. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que possamos mergulhar ainda mais para ouvirmos a Tua voz. Nós oramos para que o Teu Espírito nos conduza nessa estação onde estamos vivendo tantas coisas poderosas, que o Teu Espírito mova a nossa vida, para que estejamos de fato na Tua presença, para que estejamos de fato entregues totalmente, de uma maneira ainda mais profunda que um dia já estivemos, porque isso é que nos traz paz. Nós queremos render o governo a Ti, e como diz o livro de Isaías no capítulo 9, verso 7, que do aumento do Seu governo e da paz não haverá fim. Nós nos rendemos, nós nos entregamos e adoramos, e aí então desfrutamos da Tua paz. Faz assim conosco, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos: fala conosco. Transforma a nossa vida segundo a Tua palavra, porque segundo a nossa vida
não é aquilo que o Senhor deseja, mas segundo a tua verdade. Limpa-nos, lava-nos, santifica-nos pela tua verdade, que é a tua palavra. Assim nós oramos, te agradecemos, honrando a tua palavra, porque ela é o próprio Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós percebemos que a voz do Senhor, ela é poderosa, ela quebra os cedros do Líbano, ela desmata florestas. A voz do Senhor está sobre as muitas águas, Ele reina sobre as circunstâncias, falando do dilúvio. Imagine que o dilúvio naquela proporção para o judeu, para o hebreu histórica, era um fato que trazia grande temor. A terra toda foi coberta pelas águas. Não sobrou uma alma a não ser a família de Noé. E a gente percebe que isso trazia temor, e então o salmista coloca isso dentro desse salmo, dizendo: nós precisamos valorizar a voz do Senhor, e então estaremos a salvo. A voz do Senhor é quem nos traz vida. Existem muitos assuntos na Bíblia que são tão importantes, mas hoje nós vamos falar sobre a voz do Senhor. Hoje nós vamos atentar para alguns aspectos de como nós precisamos ouvir a voz de Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, porque através da sua voz Ele nos enche da sua própria vida. Eu não sei se você já passou algum momento assim, mas como é ruim percebermos tanto a nossa vida, quando percebemos também alguns irmãos que nós perdemos a sensibilidade, quando nós perdemos a habilidade de ouvirmos o Senhor em meio a tudo. Quando nós perdemos a habilidade de ouvir o Senhor, nós perdemos vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos buscar vida, mas se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós nunca a teremos, porque a voz do Senhor é quem nos alinha à vida que Ele preparou para nós. Amém? Em tanta coisa que nós vamos aqui discorrer, eu quero ser rápido, mas nem sempre eu faço o que eu quero, como diz Paulo. Que desculpa ruim, né? Então a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Às vezes pode vir palavras, a gente lê a Bíblia, são ministrações, profecias, orações, e nada disso às vezes faz o nosso coração queimar. Eu estou usando aquela alusão que os discípulos de Emaús usaram no caminho, quando ouviam a voz do Senhor. Eles não era então que o nosso coração queimava enquanto íamos no caminho e Ele nos falava? Porque quando ouvimos a voz do Senhor, nosso coração queima. E aí eles percebem que a voz do Senhor fazia com que o coração deles queimasse. E nós precisamos disso, querido. A voz do Senhor, a palavra do Senhor deve fazer o nosso coração queimar. O Senhor deseja fazer isso conosco. Ele quer vivificar o nosso chamado, Ele quer trazer fôlego novo, Ele quer trazer direção, um propósito, tudo pela sua voz. E eu creio que nós estamos nessa estação, onde Ele nos direciona a uma vida de oração, adoração, intercessão. E não é então em vão que nós estamos separando um espaço específico na igreja para isso. Logo, logo vocês vão ver no espaço que a gente chama de Kids. Nós vamos ter lá o nosso espaço de adoração, de oração, de intercessão, de comunhão, tudo isso com um intuito, para que possamos ouvir a sua voz. Porque se nós não ouvirmos a sua voz, existe até um texto que diz que sem profecia o povo se corrompe. Quando não há a voz do Senhor, nós nos perdemos. Quando o Senhor não fala, nós não temos para onde ir. Como disse Pedro: para onde eu irei, Senhor? Para quem eu irei? Se só o Senhor tem a voz que eu preciso ouvir, ou palavras que me direcionam para a eternidade. Obrigado, Marcão, você está no espírito. Precisando de uma água aqui. A voz do Senhor é como água viva. Ó o recado. Marcão, estamos em sintonia. Obrigado. Quantos precisam de água?
Amém. Eu não sei quantos, mas eu. Vamos lá. Eu creio que então o Senhor está fazendo isso para que a gente ouça a voz dele de forma tão precisa, para que então a gente possa expressar e verbalizar aquilo que estamos vendo e ouvindo. Esse é o estilo de vida de Jesus, e eu creio que, como estamos vivendo hoje, o Espírito Santo vai nos levar a viver como Jesus. Se a gente pegar na dispensação do Velho Testamento, nós vemos os profetas dizendo, assim diz o Senhor. E assim eles profetizavam. Em alguns casos, e glória a Deus, por muitos deles eram homens de Deus, que tinham comunhão, que subiam no monte para ouvi-lo, que subiam, que estavam em secreto, que estavam na tenda, em vários lugares, conversando com o Senhor. Mas se a gente for pegar, talvez a história mais conhecida de um profeta que não era um homem de Deus, Balaão, ele foi pago para amaldiçoar o povo, e de repente, ele quando chega para amaldiçoar, ele fala, assim diz o Senhor, e começa a abençoar o povo. E assim o Senhor fez no Velho Testamento. Apesar de alguns homens participarem da vida com Deus e terem revelação, como era Davi, que era sacerdote, rei e também profeta, Davi tinha comunhão com o Senhor. Ele escreve no Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, se não me engano, no Salmo 22. Ele tem comunhão, ele tem visão, ele tem revelação. Ele tem a revelação de tantas coisas que viriam a acontecer. Jesus é chamado a raiz de Davi, o filho de Davi, mas ainda assim, no Velho Testamento, era uma dispensação de assim diz o Senhor, e nada interferia. Já na nossa dispensação, o Espírito Santo quer nos levar a andarmos como Jesus. No livro de João, no capítulo 8, no verso 26 ao 28, Jesus está dizendo, eu só vou fazer aquilo que eu só vou dizer aquilo que eu estou ouvindo do meu Pai. Era um processo de intimidade, relacionamento, comunhão. João vários capítulos do livro de João, Jesus, acho que João ficou muito tocado com aquilo e falou, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Tenho dito das palavras que tenho ouvido e julgado segundo essas palavras. O Senhor fala, não tenho feito a obra que eu vim, mas a obra do meu Pai. Eu não tenho liberado sobre vocês não têm recebido a palavra de homens, mas a palavra do próprio Deus, em quem através de mim se manifesta. E essa é a vontade de Deus, para que tenhamos esse estilo de vida, para que possamos ouvir a voz do Senhor em comunhão e expressá-la. Deus, Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, em quem age em nós agora, Ele deseja nos levar a isso, amém? Nós precisamos então de relacionamento. Jesus falou em João 10, 27, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas elas não só conhecem, elas também me seguem. Como seguir Jesus sem conhecer a sua voz? Como não gastar tempo naquilo que é o que é mais importante na nossa vida? Senhor, eu quero aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas como eu vou seguir a voz de quem eu não conheço? Como fazer isso? Nós precisamos, então, por isso temos sido levados a estarmos em comunhão, a gastarmos tempo na oração, na intercessão, em adoração, na contemplação, momentos que a gente tem de devocional, seja em casa, na igreja, no trabalho. Eu me lembro quando me converti, eu trabalhei muito tempo com meu pai, nós fazíamos cinto, bolsa de couro, e eu me lembro que eu tinha o meu horário de almoço quando me converti, e eu gastava aquele horário de almoço aproximadamente de 1 hora, eu comia rápido em 10 minutos, e os outros 50, eu queria ler a Bíblia e orar, era isso. Senhor, eu preciso disso. E como isso foi importante no começo da minha conversão, como isso era tão fundamental, como isso era tão precioso. E muitas vezes nós acabamos deixando isso. Eu estou falando agora mais da minha vida do que da tua. Quantas vezes nós achamos que porque nós já fizemos alguma coisa, ou entendemos aquele pedaço que a gente não entendia da palavra, falou, uau, que bênção, glória a Deus, e a gente às vezes vai
vamos dizer assim, dando um passo para trás, deixando de priorizar a voz do Senhor. Se nós não priorizarmos a voz do Senhor, nós não chegaremos no final do Salmo 29, que é: o Senhor abençoa o seu povo com paz. Então eu queria convidar você a mergulhar na presença do Senhor, para ouvir a voz dEle. Nós vimos no Salmo que a voz do Senhor, e a gente vai ver também em Apocalipse, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Amém? Eu nunca fui, às vezes eu uso esse exemplo. Quem aqui já foi em Foz do Iguaçu, perto das cataratas? Quem já foi? Pode abaixar a sua mão. Você que já foi, é muito alto mesmo o barulho? Se é, levanta a mão. É alto mesmo? É alto, o barulho é alto? É bem alto mesmo? Eu nunca fui, mas eu espero um dia conhecer. Agora, ele é muito, 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 muito alto mesmo, né? Por que a gente não escuta daqui? Distância. Por que não escutamos a voz do Senhor, que é como voz de muitas águas? É um aspecto só. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos estar próximos, a gente precisa gastar tempo para isso, porque disso depende a nossa vida e a eternidade. Nós precisamos, porque a eternidade é conhecer o Senhor. A vida eterna é conhecer o Senhor, como diz o próprio João. Amém? Eu quero, dentro desse aspecto de ouvir a voz do Senhor, trazer, desse assunto, trazer 3 coisas que são importantes, que vão ser geradas em nós, na medida que ouvimos a voz do Senhor. Eu vou já dizer as 3 logo de cara. A primeira é fé, a segunda é a própria vida, e a terceira é santidade. Repita comigo: fé, vida e santidade. Fé, vida e santidade. A primeira coisa é que em Romanos, no capítulo 10 e no verso 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É isso mesmo? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Amém? Nós não temos fé se não ouvirmos a mensagem do coração de Deus, que é a sua própria palavra. Aí eu pergunto para mim, para você, quanto tempo nós temos gasto em conhecer a palavra? Você ainda não fez a sua inscrição no EPC? Faça. Porque muitas vezes nós não vivemos a palavra por um só motivo: nós não conhecemos a palavra, e precisamos ouvir a voz de Deus pela palavra. Porque é isso que diz Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, ouvir a voz de Deus através da palavra, ou pela palavra. Nós ouvimos a voz de Deus na medida que nós meditamos nela, na medida que nós comemos dela. Nós vamos perceber que esse termo comer, ele é usado tanto para o profeta quanto para João lá em Apocalipse. Fala: está vendo esse livro? Toma ele, come ele, na tua boca ele vai ser como um mel, mas no teu interior, não para o profeta, mas falando para João, ele vai ser muito amargo, dizendo sobre o quanto a palavra vem e confronta os nossos padrões. Como seremos confrontados por uma palavra que nós não gastamos tempo nela? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é um filtro para essa estação de adoração profética, para esse tempo de uma unção profética. Como poderíamos liberar uma palavra, ou até recebermos uma palavra profética, se nós não pudermos passar ela pelo crivo da palavra? Por isso que em Antioquia, o João nos ensinou aqui numa das aulas, de que lá em Antioquia, falando de Atos capítulo 13, haviam profetas e mestres. Porque os mestres ensinam a palavra, e aí a profecia pode vir. Como nós faremos esse julgamento? Porque nós precisamos julgar a profecia e não o profeta. Como é esse espelho? Como é esse prumo? A palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus primordialmente pela palavra. Amém? Ainda dá tempo de começar aquele cronograma de leitura bíblica, hein, irmão? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: ainda dá tempo. Amém?
Eu creio nisso. Às vezes a gente fala, puxa vida, eu amo ler a palavra me traz paz, e quando o Senhor libera, eu sinto, sabe, quando vem uma palavra de Deus para mim, ela me traz um conforto. Nem sempre, irmão, nem sempre. Já imaginou João Batista chegando para Herodes, e Herodes, essa palavra me trouxe tanto conforto. Você está em pecado, está em adultério, precisa largar essa vida. Não é conforto, às vezes é confronto. Só que a gente não quer, querido. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Como eu disse, eu estou falando mais de mim hoje do que de vocês. Nós não queremos conhecer. Porque a gente tem a nossa interpretação que traz um pouquinho de paz para a gente. Quando nós vamos ouvindo a voz de Deus pela palavra, a palavra de Deus vem trazendo alinhamento. A palavra de Deus vem trazendo a vida verdadeira que precisamos. Então nós precisamos investir tudo que somos e que temos em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela palavra. Ouvir a voz de Deus pela palavra. Amém? Às vezes quando eu já percebi todas as vezes que nós vamos apresentar as crianças aqui, a gente sempre pergunta para os pais, né? E eu acho que essa é a principal pergunta. Você se compromete em criar o seu filho, sua filha, os seus filhos, no padrão da palavra? Acho que essa é a principal pergunta. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Agora, aí, eu geralmente ouço, acho que eu nunca vi uma pessoa falar, não. Você se compromete? Você, não. Nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Você se compromete? Sim. Agora, a minha pergunta é, como que eu vou ensinar meu filho na palavra que eu não conheço? Como ensiná-lo a ouvir a voz de Deus, mediante a palavra, se eu não ouço? Então nós precisamos ter, nas nossas casas, querido, Deus está fazendo isso conosco. Ele quer estabelecer para nós a sua palavra como prioridade nos nossos lares. Pastor, mas eu ensinei os meus filhos, e tem um deles que a decisão não é tua, a decisão é deles, mas a responsabilidade é minha e tua. A Bíblia fala que nós, como pais, maridos e pastores, haveremos de dar conta pela igreja, pela esposa e pelos filhos. Então, você que é marido, você que é pai, líder de célula, pastor, olha que bênção. Você vai prestar conta. Agora, você vai prestar conta das atitudes de quem você passou, o ensino ou do ensino? Está entendendo agora? Eu vou prestar conta daquilo que eu transmiti. Como transmitir o que eu não tenho? Amém? Líder de célula, como edificar a sua célula? Se você não temos palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus pela palavra. Amém, querido? A gente precisa ter um coração queimando por conhecer a palavra. Livro de 1 João, capítulo 5, versos 7 a 3, que dão testemunha no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Quando eu conheço a palavra, eu conheço o próprio Jesus. Quando eu não conheço a palavra, eu não posso dizer que o conheço. O Pai, a palavra e o Espírito. Amém? Diga assim para você mesmo: eu preciso conhecer Jesus. A gente canta aquela música, eu quero conhecer Jesus. Legal essa música, né? Quero conhecer Jesus. Aí os anjos cantam, então vai ler a Bíblia. Você viu que o coral estava... Eu quero conhecer Jesus. Quero... Toda vez que você ouvir agora, você vai lembrar, né? Eu sei. Então vai ler a Bíblia. Pensa. Amém, queridos? Diga assim, eu preciso ouvir a voz de Deus pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero passar para o segundo aspecto, que o segundo aspecto, depois que Ele me dá fé, Ele me dá vida.
Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja bem, quando eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho vida. E aqui a gente precisa perceber alguma coisa. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa natural. Jesus tinha acabado de ser tentado pelo diabo para falar: transforma essas pedras em pães. O diabo estava fazendo uma proposta para ele, dizendo: pega coisas eternas e transforma elas em passageiras. Não dê o devido valor que elas têm. Não dê o devido valor que essa palavra eterna tem, que ela é uma pedra viva para você, angular, de esquina. Não é tão assim espiritual, isso foi só homens que escreveram. Não é. Eu preciso receber a fé, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus, mediante a mensagem, que ela é transmitida pela palavra, ela é a voz de Deus. E se a boca fala do que está cheio o coração, a Bíblia é o coração de Deus revelado para mim, e só esse coração me traz vida. Eu preciso valorizar a voz do Senhor para que eu tenha vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí Jesus fala: as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Não era uma palavra morta. Quando nós recebemos a palavra na leitura, na ministração, em profecia, como uma palavra viva, recebemos vida, transmitimos vida. Recebemos vida, transmitimos vida. Não é uma palavra, não é uma história, não é a palavra de Deus, Espírito e vida. Isso aponta para algumas coisas que nós vamos ver aqui. Eu penso que aqui tem duas coisas para a gente observar. O primeiro é que a vida que Deus nos dá não pode ser recebida e testemunhada somente nas coisas naturais. Minha palavra é espírito e vida. Não é um pão passageiro. E muitas vezes nós achamos que está tudo bem quando as coisas naturais estão bem. Ló olha para trás quando se separa de Abraão e ele chegou em Sodoma e Gomorra e fala: uau, esse é o jardim de Deus. Eu penso Ló testemunhando. Deus preparou esse lugar para mim. Deus fala: não foi eu. Olha, mas eu estou agora num relacionamento. E Deus fala: não falei com você sobre esse relacionamento. Olha, porque agora sim, eu estou ganhando dinheiro. Tudo bem que talvez tenha que pagar umas propininhas, mas Deus tem me abençoado. Fala: não sou eu, é o diabo. Mas pastor, estou conseguindo pagar minhas contas. Glória a Deus, queridos, que você consegue honrar. Isso é maravilhoso. Mas se a gente consegue pagar as contas com algo ilícito, não é Deus que está pagando. Uma vez uma pessoa chegou para mim: Betão, e aquele cliente? Eu falei: então, aquele cliente lá está querendo propina. Ele falou: tá, e se a gente der? Eu falei: se a gente der, estamos dentro. Ele falou: então. Eu falei: mas eu não posso dividir com o diabo o que Deus está me dando. Ele falou: é verdade, hein? Verdade, você tem razão. Mas se mudar de ideia... Eu falei: então, não dá, cara. Como é que eu vou dar o dízimo do que o diabo me dá? Porque assim, se eu der o dízimo, santifica, né? O que traz santidade para a minha vida é ouvir a voz do Senhor e obedecer. É andar segundo a palavra. Isso traz santidade para mim. E eu nem queria entrar nesse aspecto, mas já foi. Então, a vida que Deus nos dá não pode só ser recebida e testemunhada nas coisas naturais, visíveis, passageiras, mas nas coisas do Espírito, que são sobrenaturais, invisíveis e eternas, fazendo alusão a 2 Coríntios 4,18. As coisas de Deus muitas vezes não se veem. O filho do homem não tinha nem onde nascer, nem onde morrer. Glória a Deus. Segundo ponto, eu vou tentar apressar, é que nós precisamos tanto receber quanto transmitir a vida de Deus que a palavra carrega.
A palavra de Deus carrega vida. Jesus está dizendo que a palavra que Ele libera é carregada de vida, vem do Espírito. Esse é o nosso padrão, amado. Você entrar no supermercado, você fala: Senhor, para quem? O que é que o Senhor quer que eu diga? Eu não posso falar qualquer coisa. Senhor, para quem? Essa semana eu fui no mercado para comprar uma pasta de dente para a Manuela. Aí a moça do caixa falou: eu acho que eu vou comprar uma dessa também, o preço está bom, eu tenho 2 filhos. Eu vou comprar para eles. Eu voltei e comprei, eu falei assim: eu preciso de uma desculpa para falar alguma coisa para ela. Comprei a pasta de dente, falei: isso aqui é para os seus filhos. Mas só, saiba, o Senhor ama a sua vida. Ele mandou comprar isso aqui para você, abençoar seus filhos. E a mulher ficou olhando para mim assim: é sério? Eu falei: é sério. Quase que eu ungi a pasta de dente. Falei: toda vez que você escovar os dentes com essa pasta... Não, brincadeira. Que o Senhor santifique a sua boca. Não. Mas a gente precisa aproveitar a oportunidade que a pessoa fala: eu estou precisando. Fala: então, eu quero te abençoar. Nós precisamos entrar nos lugares e falar: Senhor, que o Senhor libere espírito e vida através da palavra que eu vou liberar para essa pessoa. Quando você for orar no domingo de manhã, quando o pastor vier aqui, ou um irmão, ore por o seu irmão aí do lado, ore por alguém, libere espírito e vida. Amém? Nós precisamos de espírito e vida. A vida, ela vem carregada do Espírito. Que Jesus libera não é uma letra carregada de religiosidade e tendenciosamente seletiva. E o que eu quero dizer? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Olha eu falando de mim de novo. Nós achamos que alguém merece uma palavra porque está num contexto que eu acho ser aquela pessoa bonita, legal, sei lá, ou que ela é mais santa, ou mais alguma coisa. Então eu vou orar por essa pessoa. Não, a palavra de Deus muitas vezes vem realmente para Herodes, para a gente perder a cabeça logo em seguida. Porque na nossa cabeça não vale nada, mas a palavra de Deus é espírito e vida. Amém? Senhor, eu vou perder minha vida. Como que eu vou perder o que eu já perdi? Nós precisamos liberar espírito e vida. Não importa para quem, querido. Não importa onde. Não importa se a pessoa é torta. Então, mas aquela pessoa já escolheu um caminho, um destino que parece que não tem volta. Não há quem o sangue do Senhor não possa cobrir, perdoar, resgatar e salvar eternamente. Não existe. Amém? É o que nós cantamos naquela música, grandiosidade. Não tem como. Aleluia. Então, não importa o que Jesus está dizendo, sempre carrega a vida, sempre faz queimar os corações, sempre deixa o pecado indesculpável e o pecador pronto e apto a ser salvo. Aleluia. Sempre mostra o amor do Pai resgatador, espírito e vida. Enquanto os fariseus, escribas, doutores da lei estão tentando, através da letra, selecionar os que podem e os que não podem entrar na presença, no reino, no templo, em algum lugar, colocando um jugo pesado que nem mesmo eles poderiam suportar. A letra mata. O Senhor, Ele está deixando bem claro através da sua mensagem, tanto pregada, quanto vivida, quanto morrida e ressuscitada. Tudo tem uma mensagem do Senhor. De que o caminho do coração do Pai está aberto, porque o véu não existe mais. De que o trono da graça tem acesso pelo sangue que foi derramado e podemos entrar confiadamente na sua presença. Espírito e vida. Confronta o pecado. Libera o pecador para ele tomar a decisão certa. Amém? Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Aleluia. Então esse lugar que foi aberto pelo sangue de uma vez por todas é o nosso lugar. É o lugar que a gente deve estar para ouvir a voz, para ter o fardo liberado, o jugo deixado aos pés dele, todo o peso, para que a gente tenha liberdade para poder ouvi-lo. Amém? Aqui, querido, eu queria tentar usar de uma forma rápida uma alusão ao livro de 2 Reis, no capítulo 6, não precisa abrir.
Mas eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, fala, não perca o ferro do machado. Naquela história, os aprendizes, os alunos da escola de profetas, eles estão indo para um lugar para ampliar a casa. E de repente, eles pegaram um machado emprestado, e quando eles vão usar o machado, o ferro do machado cai na água. E eles ficaram, ai meu Deus, o ferro do machado caiu. E agora? O que é que a gente vai fazer? Então eles precisavam ouvir a voz do Senhor pela palavra, como diz a fé, padrão da palavra, se conectam à sua autoridade. E Eliseu vai lá e fala, onde caiu o machado? Falou, foi aqui. Eliseu corta um pedaço, uma vara, joga na água, o ferro do machado flutua, eles trazem de volta e continuam a obra que eles precisavam. E por que eu estou usando isso? Porque muitas vezes nós perdemos o machado. O ferro do machado é a parte de cima da madeira. A madeira na Bíblia tem um simbolismo da nossa humanidade falha. E quando nós percebemos o que está acima dessa madeira é o machado, e o que está acima de nós é a unção de Deus e a unção da palavra. As nossas palavras então devem ser espírito e vida, porque senão nós vamos pegar um pedaço de pau e bater em outra árvore, e bater em outro pau, e bater em outra madeira, e bater em outra madeira, e não vai surtir nenhum efeito, só o machucado nessa madeira e nessa madeira. Por isso, quando as nossas palavras não têm espírito e vida, que simbolizam um machado que pode cortar, alinhar, forjar, dar forma, quando nós temos o ferro, que é a unção de Deus sobre nós, nós podemos, com os dons que Deus tem nos dado, contribuir para que a igreja seja alinhada segundo a vontade de Deus. Nós não podemos perder o machado e seguir a caminhada. Quantos de nós perdemos espírito e vida? Nós conhecemos a Bíblia, e muitas vezes para julgar. Nós conhecemos a Bíblia, e nós não vivemos ela como espírito e vida. É madeira batendo em madeira. Nós precisamos voltar. E muitas vezes, esse voltar fala de estar conectado. Eliseu era a cobertura deles. Esse voltar, e aí Eliseu fala, olha, a própria madeira, alguém, a igreja, no meio da igreja, nós precisamos resgatar, porque essa unção está no meio da igreja, e um pedaço de madeira vai, a unção volta e eles continuam a obra que Deus havia designado para eles. Amém, querido? Eu e você precisamos de espírito e vida para cumprirmos a palavra de Deus, para liberarmos a palavra de Deus, para vivermos a palavra de Deus e transmitirmos a palavra de Deus. Amém? Terceiro e último ponto fala sobre santidade. Aleluia. Diga assim, a minha vida precisa ser carregada. Diga, a minha vida precisa ser carregada das palavras de Deus. Eu preciso ouvir a voz dele, que são espírito e vida. Em João capítulo 15, verso 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus nos limpa, nos santifica. Nós precisamos da palavra para sermos santificados. Não tem como nós sermos santificados, lavados sem a palavra. Quando ouvimos a voz do Senhor, carregado de espírito e vida, isso produz em nós santidade, entrega total, consagração. Nós somos expostos à verdade, como foi com Isaías. Ai de mim! Nós somos expostos à vida de Deus. Fala, tudo que eu tenho é morte, eu preciso da vida. E aí nós começamos um processo de entrega, porque fala, não tem como eu ter vida. Deus fala, então, se você quiser ter vida, você tem que morrer. Aquele que quiser viver a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder, que entregar totalmente, vai ter vida, e vida que sobra, vida que transborda, vida em abundância. E nós, quando somos expostos pela palavra de Deus com espírito e vida, nós nos derramamos, querido. Nós vivemos isso aqui nas primícias. Quantos dias que nós nos derramamos pela palavra de Deus, pela unção de Deus, por revelação, e a gente fala, eu não posso ficar da mesma forma, eu não posso ser a mesma pessoa, não dá. Aleluia.
Eu ia falar, já estou terminando, mas geralmente quando eu falo isso vai mais uma hora, então não vou falar. Uma das definições para a palavra, nós estamos falando de santificação, de santidade, para a palavra santo é separado para o Senhor. Nós precisamos viver essa verdade, eu preciso ser separado para Ele, minha vida é totalmente dEle. Eu estou totalmente mergulhado na vida dEle, não há nada que eu precise do que senão a vida dEle. Precisamos então perceber que há em nós esse anseio de nos rendermos a Ele e consequentemente ao seu chamado. Santidade, pois se não houver, se não tivermos essa fome, essa sede de nos rendermos, a gente precisa urgente e diligentemente aplicarmos a nossa vida nisso, querido. Porque eu não sei qual vai ser a virtude que o Senhor vai ver em nós para que a gente tenha santidade. Eu não consigo enxergar, querido. Como eu disse, eu estou falando da minha vida hoje. Eu não consigo enxergar na minha vida nenhuma virtude para que o Senhor fale, eu vou te santificar. Bom, você deu um passo aqui, eu vou te santificar. Olha, você fez algo bom. Não existe nada bom em mim, querido. Nada, absolutamente nada, que faça jus ao Senhor olhar para mim e falar, vou santificar você. Me diga qual é a virtude que Isaías tinha para isso. Eu não consigo enxergar. Ele só chega e fala, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou um homem de lábios impuros. Me diga por que, de alguma forma, Deus escolhe o Saulo para se tornar o maior evangelista, o maior propagador da sua palavra. Ele tinha acabado de consentir com a morte de Estevão, que era um homem que era cheio do Espírito Santo. Alguém que poderia ter feito estrago na sua jornada, e ele agora consentiu em apedrejar em Estevão. Que virtude há nisso? Não tem nenhuma. Que virtude tem um Moisés que acabou de matar um egípcio, enterrar debaixo de uma areia? Que virtude há num homem que está fugindo da presença de Deus, do seu chamado? Eu não consigo enxergar. Mas eu penso que existe uma, querido, que talvez mova o coração de Deus, e talvez seja essa que Deus viu em Jacó. Que virtude tinha no Jacó? Que enganou o pai, que enganou o irmão, que enganava as pessoas. Mas o Senhor se encontra com ele e fala, você é meu. Eu vou mudar teu nome, vou mudar tua jornada, e você vai viver uma vida para mim. Que virtude há? Eu não sei. De fato qual é. Talvez seja a mesma que eu vejo em mim. Nenhuma. Mas tem uma coisa que nós precisamos, querido. Desejo. Se eu não desejar isso, tem alguma coisa errada comigo. Senhor, eu sei que não tem nada em mim, mas põe em mim desejo. Cria em mim, ó Deus, um coração voluntário, como disse Davi. Põe em mim esse desejo, porque em nós opera tanto o querer quanto efetuar, mas isso vem dele, é ele quem faz isso em nós. Senhor, põe em mim sede e fome, porque eu não tenho. Não é mérito meu. Mas quando nós caminhamos para isso, eu sinto que o Senhor olha para nós e fala, ok, você é todo errado, mas eu amo você, e o meu desejo é que você seja entregue totalmente, santificado, viva para mim. Essa é a história da nossa vida, querido. Gentios escolhidos para poder glorificar o nome do Senhor. Não existia nada em nós a não ser rejeitar o Senhor. Eu não sei você, mas essa é a minha vida. A santidade que Deus quer fazer em nós, Ele quer ter o nosso coração totalmente. A santidade vai carregar algumas coisas. Primeiro é a entrega total, querido. Entrega total. Porque dele, por ele, para ele, como cantamos hoje, são todas as coisas, nisso inclui a minha vida. Temos a consciência que somos dele, comprados, eleitos, separados para ele. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós somos encharcados de fé pela palavra. A fé tira de nós a morte, põe em nós a vida. Mas não é simplesmente para nos livrar da morte e termos vida, é para andarmos em santidade. O teu caminho, ó Deus, disse o salmista, é de santidade. Não tem como andar com o Senhor se não andarmos em santidade.
Nós precisamos disso. E é mérito nosso, nós conseguiremos fazer isso? O Senhor é quem nos santifica. E veio então sobre mim, dizendo Isaías, um anjo que tirou uma pedra do altar e me tocou e me santificou. Eu não tenho como me santificar se eu não entender que é o Senhor quem faz isso. Eu me rendo e Ele faz. Não, eu estou me esforçando para me santificar. Santidade é entrega, rendição. A outra coisa que eu creio que Deus quer fazer em nós é pureza. É onde Ele alinha a motivação, de que andar com Ele não importa se vai ter vantagens ou lucros. Eu amo, eu quero, eu desejo. Tudo que eu quero é Ele, e tudo que Ele tem me basta. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, disse Davi. Pureza. Eu não estou querendo um governo, um reconhecimento ou um valor. Eu estou querendo Ele mesmo, como diz o Senhor para Abraão em Gênesis 15. Eu serei o teu galardão, eu serei a tua recompensa, eu sou a tua paga. Pureza. Motivação alinhada, eu não quero nada além dEle. E se for para morrer, tudo bem, faz como os 3 jovens na fornalha. Morreremos, mas eu não vou abrir mão de estar com Ele, porque quando eu não abro mão de estar com Ele, Ele pode estar comigo lá dentro da fornalha. Pureza. E a outra coisa, sensibilidade. Nós começamos a andar em todo tempo querendo ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Preciso ouvir a voz do Senhor. Preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. A palavra fala no livro de Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios, capítulo, eu não lembro agora, que fala, existem muitas vozes e todas elas há um significado. Nós precisamos discernir qual é a do Senhor e só andar nela. A voz do Senhor me traz fé, me traz vida e santidade. Eu preciso ter essa sensibilidade para poder querer uma coisa só. Eu quero ouvir tua voz para te agradar, Senhor. A minha vida, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. O Senhor está nos chamando para essa santidade e nós precisamos desejar isso. Desejar reconhecer que essa é a obra do Espírito Santo e que jamais poderemos fazê-la. Santidade é a obra do Espírito Santo em nós. O que precisamos fazer é nos render a Ele. Nós precisamos desejá-lo. Desejá-lo. Eu quero citar alguns, bem rápido. Existem outros. Mas eu penso que 2 coisas fala dessa obra do Espírito Santo sobre reconhecimento e entrega. Primeira, incapacidade. Segundo, pecado. Se nós olharmos para Abraão e para Ana, eles estão diante do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade. Eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. E eu não posso ter filho. E porque eu não posso ter filho, quando eu recebo, eu entrego. Quando eu digo que eu não posso ter vida, fé, santidade, qualquer outra coisa, quando eu digo que eu não poderia ser salvo, eu me entrego a Ele. Falo, como eu poderia viver a minha vida? Eu jamais poderia viver o que eu estou vivendo hoje. Por que não tirar a minha coroa como os 24 anciãos e deixar que Ele governe? Incapacidade, eu não posso e não posso. Quanto maior é o nosso reconhecimento de incapacidade, maior é a nossa entrega. O problema é que eu acho que eu ainda posso. Eu acho que eu ainda consigo. Eu acho que ainda vou dar um jeito. E quanto mais eu acho isso, menos eu me entrego. Porque eu acho que eu posso. E o outro é pecado. Reconhecimento do pecado. E aí nós vamos falar tanto de Saulo quanto de Isaías. Aquela experiência de ouvir a voz do Senhor no caminho de Damasco. Quem é? Sou eu, o Senhor, a quem você persegue. O apóstolo Paulo agora está com o rosto em terra, cego, falando, peraí, eu persegui a minha vida. Meu Deus, eu estava todo errado, pensando que eu estava certo. Zeloso pela lei. Não, porque a palavra diz, não, é porque a palavra, mas não é espírito e vida, é só a letra. Ele reconhece o seu pecado, e aí ele se rende totalmente para morrer. Mas Paulo, o profeta Ágabo diz, olha, o dono dessa cinta, se subir a Jerusalém, vai ser morto. Eu não só, vai ser preso. Eu não só estou disposto a ser preso, diz Paulo, mas também quanto a ser morto por amor ao meu Senhor. Eu não tenho mais nada, eu não tenho minha vida como preciosa, como cantamos aqui no último dia das primícias. Minha vida, porque o meu pecado me fadava à morte, ele me salva. A minha vida não é mais minha.
Gálatas 3:20, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos voltar para o começo. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé. Fé, vida, santidade. Não é mais minha. Isaías também, ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros. Reconhecimento do pecado. O reconhecimento de que eu estava fadado à morte faz com que eu me entregue facilmente. Incapacidade e pecado. Quando eu olho para a minha vida por aquilo que eu não posso, é justamente aí que o Senhor pode. Por isso que eu creio, querido, que para muitos de nós, vou falar da minha vida de novo, muitos de nós, Deus Ele nos permite por amor, a chegar a um estágio às vezes que a gente fala, não tem para onde ir. Então, era aqui que eu queria que você chegasse, muito antes de chegar aqui. Eu queria que você chegasse aqui, e aqui nesse estágio que você está aí agora. Eu queria que você reconhecesse quando você tinha tudo, de que você não tem nada. Eu queria que você reconhecesse que a sua vida é minha, quando você tinha todas as possibilidades e a melhor saúde do mundo. Eu sinto Deus falando isso comigo, nesse tempo. Falou, algumas coisas na sua vida aconteceram para que você reconhecesse, porque você demorou para reconhecer. E tem sido dias, querido, muito legais para que Deus pudesse me moer. Falou, você não confia em mim, porque você ainda acha que pode. Porque você ainda acha que o teu pecado não é pecado. Porque você acha que me conhece e não conhece. Eu compartilhei isso com alguns irmãos que tem sido muito dolorido e muito legal. Alguns que estão rindo porque não é com você. E eu vou profetizar que seja. Quanto maior o nosso reconhecimento dos pecados e incapacidade, maior é a entrega, maior santidade. Maior consagração, mais profundo é a nossa vida em Cristo. Efésios 5:26, a fim de santificá-la, falando da igreja, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. O Senhor nos santifica pela sua palavra, pelo lavar regenerador da palavra. Tito 3:5 vai falar isso, não pense que vocês alcançaram santidade por alguma boa obra, mas o Senhor, pelo lavar do Espírito, fez isso com vocês. Quanta coisa, é entrega e não força. Quanto mais eu me rendo, mais forte eu sou. E diga ao fraco, sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Último texto, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Grupo de louvor pode vir. Eu quero contar uma história rápida para a gente terminar. O texto que eu quis dizer em 1 Coríntios 14:10, que fala de que há muitas vozes. Eu não sei se você conhece uma história de um casal brasileiro chamado Karina e Isaac, que eles estavam na Tailândia em 2004, quando veio o tsunami. Quem conhece essa história de um casal que sobreviveu ao tsunami? Alguém conhece? Uma pessoa, duas, acho que minoria, então eu vou contar rapidamente. Esse casal, eles tinham já a prática de fazerem mergulhos. Snorkel, aparelho, e eles mergulhavam, e eles tinham um sonho, mergulharem na Tailândia. E em 2004, quando veio o tsunami, eles estavam a 200 quilômetros do epicentro, mas foi pegando todos aqueles, porque pegou em vários lugares, onde eles estavam, pegou também, varreu a cidade, destruiu tudo. E de repente, eles são salvos, por um motivo. Eles estavam mergulhados. Eles tinham se aprofundado. O que eu quero dizer? É que quanto mais mergulhados estivermos em ouvirmos a voz de Deus, em buscarmos, como cantamos aqui, a sabedoria, a riqueza. O texto, Paulo vai escrever em Romanos, inescrutáveis, falando quando nós vamos do mais profundo possível, onde ninguém foi. Aquele casal foi salvo, eles levantam, e quando eles levantam, eles veem tudo destruído. E eles olham um para o outro e dizem que
passa como se fosse um vento forte. Falou, tem alguma coisa de diferente. Falou, é verdade, muita coisa ficou diferente aqui. Está tudo destruído. Mas e nós? Nós não fomos atingidos, porque nós estávamos aprofundados na voz de Deus. A voz do Senhor nos traz fé, vida e santidade. A morte passou por aquele lugar e eles estavam vivos. Esse casal mora em São Paulo, escreveu um livro, se não me engano, Salvos por um Mergulho, que talvez a gente possa tirar só essa comparação para percebermos se estamos rasos ou estamos profundos em ouvirmos a voz de Deus. Porque nessa estação nós precisamos mergulhar mais e mais e mais e mais e mais e mais para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Eu quero orar junto com você. João, Marcão, se tiver alguma oração para fazer, geralmente eu chamo. Eu vou convidar você, se você deseja, fala, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não tenho dado primeiro devido valor à palavra, voz do Senhor pela palavra. Eu também não tenho dado o devido valor ao Espírito e à vida que ela carrega. E quando o Espírito Santo, Ele está em mim, Ele revela o Espírito e a vida que a palavra carrega, tanto para mim, quanto para aquilo que eu vou transmitir. De repente está faltando. Talvez você perdeu o ferro do machado. Você conhece, mas não é Espírito e vida, como era com os fariseus. Só madeira batendo em madeira, só julgamento, sem abertura do lugar santo, apontando o pecador e não o pecado. Às vezes a gente perdeu o ferro do machado, mas o Senhor quer que a gente resgate isso hoje. E por último, talvez a gente sabe, nós não estamos vivendo uma vida de santidade, porque nos falta consciência do quanto a palavra dele vai nos alinhando para que andemos em santidade. Ela joga a morte fora da nossa vida, traz vida, e com a vida, uma vida totalmente separada para ele. A minha vida é dele, não é mais minha. Eu não tenho mais minha vida por preciosa. Não é mais minha vida. E às vezes a gente precisa, nós não temos ainda essa consciência. A gente tem vivido a nossa vida natural como se ela fosse nossa, fazendo a nossa vontade. Nós não queremos nem conselho pela palavra. Nós nos desviamos do que é reto. Nós precisamos voltar. E se você talvez se encontra dessa maneira, queria que você estivesse orando no seu lugar. João, pode orar conosco. Eu sei que o João sempre tem uma palavra abençoada para nós, para poder orar por nós também como igreja. Nós reconhecemos você, João, como autoridade, como paternidade, e tudo aquilo que vem de Deus através da sua vida sempre nos leva de volta para Deus. E é nisso que reconhecemos o quanto você carrega de espírito e vida. Obrigado por tua vida. Amém. Eu vou falar algo aqui, depois vou pedir para o Beto orar. Fica aqui, né? E ministra, ora. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero falar assim bem rapidinho também, menos de 1 hora. Mas eu estava pensando sobre isso, sobre esse tempo e aquilo, como o Senhor tem nos chamado para ouvir a voz dele. É, de fato, tudo que a gente precisa. Ser como Maria, né? Ouvir a voz. E eu estava pensando em que talvez a gente precise fazer algumas coisas para ouvir a voz de Deus. É claro que você pode estar em qualquer momento sentado, andando pelo caminho e Deus falar com você. Mas a gente está falando de um ouvir constante. Sinto que Deus quer falar sistematicamente com a gente. Então eu estava pensando em tempo, prioridade, perseverança. Tempo, prioridade e perseverança. Tempo é uma coisa que a gente nunca tem, porque nós estamos cheios de afazeres,
dia a dia, correria, casa, trabalho, família, filhos, atividades, enfim, tanta coisa que a gente não acha tempo. Mas de fato a gente precisa dedicar tempo para o Senhor. E às vezes para ouvir a voz, estava pensando na voz de muitas águas. A Érica, por exemplo, gosta muito de praia. E algumas vezes que a gente foi para a praia, e nós chegamos lá, ela falava assim: só para ouvir esse barulhinho do som das ondas já vale tudo. O vale tudo significa arrumar as coisas, preparar a casa, ajustar tudo, pegar trânsito, tempo para chegar lá e ouvir aquele barulho. Diz ela que vale tudo. E vale, né? Muito bom. Então, isso é tempo, prioridade, perseverança. Se vale isso para ouvir o barulho das águas, muito mais vale a gente mudar o nosso tempo, ou dedicar o nosso tempo, e mudar as nossas prioridades, e perseverar. Porque uma das coisas que nos faz perder a voz é perseverança. Você separa um tempo para Deus, você fica ali, talvez lendo a Bíblia, talvez orando, e você sente que não ouviu a voz. Aí você fala: acho que não está funcionando. Mas persevera. Faz no dia seguinte a mesma coisa. E faz no dia seguinte a mesma coisa. E faz no dia seguinte a mesma coisa. E faz no dia seguinte a mesma coisa. Lembra daquela viúva? Jesus contou essa história. Tinha uma viúva, tinha uma causa. Só que ela morava numa cidade que tinha um juiz iníquo, que não temia a Deus. Então aquela viúva, todo dia, quando passava o juiz, ela falava: julga a minha causa, 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 julga a minha causa. Isso começou a atormentar aquele juiz. Julga a minha causa. Ele chegou um momento que ele falou: olha, mesmo que eu não tema a Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essa viúva, senão ela não vai me dar paz. E ele pegou e julgou a causa dela. E Jesus falou: Deus não vai fazer isso com os seus que clamam a Ele dia e noite, mas o Filho do Homem achará fé na terra. Então eu sinto que a gente precisa perseverar também, porque na perseverança a gente está rendendo as nossas emoções, a gente está rendendo a nossa carne, e nós estamos clamando diante de Deus: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E não apenas nos momentos que você tira para ouvir a Deus, isso é muito importante, mas andando pelo caminho: Senhor, fala comigo. Entrando no mercado: Senhor, fala comigo. Trabalhando: fala comigo. Deitado na cama: Senhor, fala comigo. Em todos os momentos, fala comigo. Então, tempo, prioridade, priorize isso. Tudo é importante, mas ouvir a voz do Senhor é mais importante. Prioridade e perseverança. Persevere. Deus falará. Deus tem prazer em falar conosco. Deus tem prazer em guiar a nossa vida. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, mesmo no meio de milhares de vozes, não tem nada mais importante. A gente tem direção, a gente tem sabedoria, a gente tem graça, a gente sabe o que fazer, nós nos alinhamos, tudo acontece por causa da voz do Senhor. Amém? Então eu sinto assim o Espírito se movendo nessa direção, nesse tempo, Deus desejando mesmo falar com a gente, alinhar a nossa vida, destampar os nossos ouvidos, liberar o nosso coração, liberar o nosso espírito para ouvirmos a Deus, para ouvirmos a Deus. Aquilo que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém?